Hora de falar sobre o São Paulo que mudou da água para o vinho em apenas 2 jogos. Coincidência ou não, período em que o tricolor passou a ter um novo homem forte do futebol. Eu me refiro a Márcio Carlo Magno, que é superintendente do São Paulo, mas cuidava de outras áreas, como, por exemplo, a criação de um fundo, o FIDIC, que já garantiu mais de 150 milhões de reais ao clube. O Márcio também já havia trabalhado bem nas categorias de base, causando uma grande revolução na forma de tocar o departamento de futebol em Cotia. Agora o Márcio Carlo Magno, que é o principal candidato à presidência do Júlio Casares para 2026, foi incumbido de tocar o departamento de futebol profissional. Confesso que achei a decisão polêmica e preocupante, até porque havia um enorme risco de o Márcio não conseguir fazer com que o São Paulo voltasse a jogar bem, fase do tricolor horrorosa, e isso queimasse seu filme para a eleição em 2026. Mas não foi o que aconteceu. Tricolor que vinha de 6 derrotas em 7 partidas, estreou sob o comando do Márcio Carlo Magno com vitória boa e consistente por 2-0 contra o Bahia. O segundo jogo, outra pedreira contra o Vasco em São Januário. Vasco que vinha de 4 vitórias consecutivas, melhor campanha do retorno do brasileiro. E o São Paulo com um bom jogo, de muita competitividade, se defendendo bem e saindo para contra-ataques, voltou de São Januário com vitória por 2-0. O Lucas Moura abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo em pênalti. O Luiz Gustavo, que havia entrado na etapa final, fez o gol do 2-0, resultado que mantém o São Paulo vivíssimo na briga por vaga em Libertadores. O tricolor ultrapassou o Vasco e pulou para a 8ª colocação com 44 pontos. O Fluminense tem 47 e o Botafogo 48. Esses são os últimos times que iriam para a Libertadores se a competição terminasse hoje. Vale a lembrança de que o G7 vai para a Libertadores, mas ainda há a possibilidade de classificação do G8 se um time da Copa do Brasil que for campeão estiver entre os primeiros colocados. Só para completar, em relação ao São Paulo, o tricolor não ganhava do Vasco em São Januário desde 2013, eram 12 anos de jejum. Vitória super importante de um São Paulo mais competitivo e que briga mais. Nicola, mas o que o Márcio Carlo Magno fez nesse período para que o São Paulo pudesse mudar da água para o vinho? Foram principalmente 2 grandes mudanças. A primeira delas, ele quitou um mês dos direitos de imagem atrasados e prometeu fazer a quitação do segundo mês nos próximos dias. A partir daí, com o dinheiro em caixa, ele passou a cobrar muito mais da comissão técnica, da diretoria e dos jogadores. A ordem hoje é de um São Paulo com mais cobrança, com mais profissionalismo, todo mundo precisando entregar um pouco mais, e na prática já deu para perceber uma grande mudança. Ou você discorda, já usa o espaço para comentar, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o São Paulo. Existe a possibilidade de Vinícius Pinotti ser candidato à presidência do São Paulo em eleição marcada para dezembro do ano que vem? A resposta é sim. Antes de gravar esse vídeo, consultei pessoas que atuam e têm papel importante na política do São Paulo e ouvi o seguinte, abre aspas, esse é um nome que está sendo estudado pela coalizão do São Paulo. O presidente Júlio Casares confia no Vinícius Pinotti, tanto que o convidou para fazer parte de um conselho especial da presidência. Todo assunto mais importante e o presidente costuma ouvir esses membros desse conselho e um deles é justamente o Vinícius Pinotti. Alguém que também tem boa entrada com gente da oposição, seria um nome que conseguiria reunir gente da situação e da oposição. Não há um martelo batido em relação à presença do Vinícius Pinotti como candidato. Sigo acreditando que Márcio Carlo Magno, recém-empossado como homem forte do departamento de futebol, é a preferência, é a bola da vez do Júlio Casares. Mas o Pinotti surge como uma alternativa, como um plano B, e é sempre importante para o São Paulo ter mais do que um nome para a candidatura para a eleição da presidência marcada para dezembro do ano que vem. São Paulo que faz jogo de vida ou morte contra o Vasco. Nesse domingo, em caso de vitória, o São Paulo entra de novo na briga por vaga em classificação para a Libertadores. Se perder, vai ver o Vasco disparar. O Fluminense também já havia aberto uma distância relativamente boa, e aí a tendência é que o São Paulo só cumpra a tabela na reta final do Campeonato Brasileiro. Zagueiro do Racing na semifinal da Libertadores, Marcos Rojo, pode virar reforço do São Paulo? Essa pergunta me foi feita durante o programa do Nicola dessa quinta-feira aqui no YouTube. Não sabia de nada a esse respeito e repassei por uma fonte que está participando de todo o processo de definição do elenco para 2026. E a resposta foi, abre aspas, nunca falamos sobre esse nome.
Quero usar esse exemplo do Marcos Rojo para contar para vocês o que o São Paulo procura e o que o São Paulo não procura em relação a reforços para a próxima temporada. O São Paulo fará alguns investimentos no mês de janeiro, até porque entende que em janeiro há necessidade de ser a janela mais forte da temporada, especialmente por conta da antecipação do Campeonato Brasileiro. Você sabe que Brasileiro e Campeonato Paulista vão acontecer de forma simultânea a partir do próximo ano. Diante disso, São Paulo vai buscar a contratação de atletas mais importantes no início da temporada. Não é o caso do Rojo e não é o caso de jogadores com idade avançada e com histórico de lesões. O zagueiro argentino do Racing tem as duas condições: 35 anos de idade e muitos problemas, quase todos relacionados a seu joelho. Antes de trocar o Boca Juniors pelo Racing, essa mudança aconteceu nessa temporada. O Rojo havia sofrido com uma série de problemas no joelho, chegou a ficar 8 meses sem atuar. Em um desses momentos de pausa, chegou a ser especulado no Palmeiras, nome não confirmado. Importante registrar também que, por conta da dificuldade financeira, o São Paulo não fará enormes investimentos. A busca se dá por atletas jovens, com histórico pequeno de lesões, e em que não haja a necessidade de um grande investimento. E dá para dizer também que zagueiro não é prioridade, especialmente depois da chegada do Rafael Tolói na última janela de transferências. Hoje o São Paulo tem Tolói, Arboleda, Alan Franco, Sabino, além de uma série de garotos da base que serão promovidos num futuro não tão distante. O Ferrares pode ser utilizado como zagueiro e como lateral, embora seja zagueiro de origem. Quero falar agora sobre o São Paulo. Tem jogador do tricolor na mira de clube gigante do futebol europeu, o Barcelona. Eu me refiro a Gustavo Zabarelli, meio-campista de 16 anos de idade, que também entrou na pauta do Ajax e do Benfica. A informação sobre o interesse dos clubes europeus foi divulgada pelo jornal espanhol Sport. Vale a lembrança de que o Zabarelli já assinou o primeiro contrato profissional com o São Paulo. O tricolor, preocupado com esse assédio, colocou a multa lá em cima, 387 milhões de reais para transferências do atleta para o exterior. É óbvio que o São Paulo não vai cobrar toda essa grana por um atleta que ainda é bem jovem, só 16 anos de idade. Mas foi uma forma que o São Paulo encontrou de se precaver, de se prevenir e não perder o jogador por cifras baixas. O Zabarelli chegou à base do São Paulo em 2015, ou seja, há 10 anos, quando tinha apenas 6. Primeiro para jogar futsal, a partir dos 8 ele começa a mesclar futsal e futebol de campo. Com 11 anos de idade faz sua estreia num jogo de futebol de campo oficial. Atleta super ligado ao São Paulo e que desde o mês de agosto está na Alemanha. O São Paulo havia fechado, você vai lembrar, uma parceria com o Stuttgart, programa de intercâmbio entre atletas. Em agosto, o Zabarelli foi de forma por empréstimo, num período de experiência no Stuttgart, e isso só reforçou a vontade dos clubes europeus em contar com o jogador. São Paulo, que tem um histórico bastante bom de venda de atletas para clubes grandes do futebol europeu. É bem verdade que nos últimos tempos as vendas têm sido por cifras bem inferiores àquelas habituais. Só para fechar, em relação ao Zabarelli, atleta do Sub-17, temporada atual mesmo com 16 anos, de 25 jogos, 1.298 minutos em campo e um gol marcado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.